Boa noite, queridos irmãos do Ideal Espírita. Que nosso Mestre Jesus nos envolva na sua paz, que só Ele pode nos proporcionar. Nós vamos falar hoje, então, sobre dois temas. Primeiramente, a solidão e depois o anjo da guarda. Mas vamos ver que um tem correlação com o outro. E o que nos motiva a falarmos hoje sobre a solidão? Devemos levar em consideração que o planeta Terra é habitado hoje por mais de 7 bilhões de pessoas. E mesmo com tanta gente espalhada por aí, a solidão, ela é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam tanto a cultura, desafia o próprio homem. Como cultura, nós temos que lembrar que a nossa sociedade ainda ela é focada no materialismo, no consumismo. E o homem, ele ainda está muito distante da proposta crística, ele está muito distante ainda de agir como um ser imortal. Também a solidão é considerada uma doença contemporânea e ela se origina nas paisagens do medo. Ela é considerada uma patologia da era moderna e tem índices alarmantes por todo o planeta. Atinge todas as faixas etárias. Imagina-se que a solidão atinge a terceira idade. Não. Na atualidade, de jovens a idosos, todos são alvos da solidão. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos por um psicólogo diz que a solidão é a principal causa de infelicidade para mais de 60 milhões de americanos. Ou seja, 1 a cada 5 americanos é infeliz por estar vivendo a solidão. É também causa de muitas doenças. A solidão, nessa mesma pesquisa, demonstra que ela prejudica a saúde mais do que a obesidade. Imagina nos Estados Unidos. Aumenta também a pressão do corpo, os riscos de doenças cardiovasculares, diminui a imunidade do organismo e facilita o ataque de bactérias e vírus. O medo da solidão não é a própria solidão, o medo, só a sensação de tê-la gera instabilidade emocional e também complica a saúde física como consequência. A pessoa que tem medo da solidão, ela sente o quê? Ela sente como se perdesse o rumo da vida, ela sente que perdeu o equilíbrio na vida e também perdeu o contato com os valores sociais. Só que sentir solidão não significa necessariamente a pessoa estar sozinha. Se confunde muito solidão com estar sozinho. Então, nós temos que distinguir 3 situações. A primeira é o isolamento. O isolamento é um fator sociológico e ele ocorre quando a pessoa tem menos de 2 contatos diários com outras pessoas. Se ocorre isso, a pessoa está em isolamento, não significa em solidão. Esse estado de isolamento não é saudável de forma alguma e, em média, nós, seres humanos, passamos 80% da nossa vida em companhia de outras pessoas. Daí porque o isolamento é contra a nossa saúde, porque o ser humano ele é um ser social, E o isolamento, as causas que se dá a ele, às vezes é uma doença, às vezes é um trauma, uma vergonha, e a pessoa vai se isolando. A segunda situação é o viver sozinho. Viver sozinho é uma forma de solidão, mas é que a pessoa opta por livre e espontânea vontade. Não significa que viver sozinho não seja uma boa experiência.
e às vezes é uma boa experiência. A questão está no sentimento da solidão, que é o que a gente vai falar agora. O que leva tantas pessoas a um estado de solidão? Quais os fatores? Nós podemos, primeiramente, lembrar que nós vivemos numa sociedade em que a competitividade ela é vista como uma virtude. Pode ver, né? Na sociedade, essa competitividade, aquele que se sai melhor, é porque ele é virtuoso. Também nós vivemos numa sociedade onde a educação é direcionada ainda para que a pessoa seja uma pessoa de sucesso, né? E a pessoa de sucesso, ela pode até ser, não há problema nisso, mas ela tem que ser também uma pessoa de bem, que são coisas bem distintas. Porque só o sucesso, nós vamos ver que ele não exige necessariamente que a pessoa tenha valores intelecto-morais. Então, aí que está o perigo, a pessoa buscar o sucesso e não desenvolver a moral. Então, nós vamos ver que a busca de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, leva a pessoa, é um dos fatores que leva a pessoa à solidão. Por quê? Porque a solidão está intimamente relacionada com essa necessidade da busca de um relacionamento. Só que quando se busca esse relacionamento como mecanismo de afirmação pessoal, quer dizer, eu quero ter amigos, eu quero ter aquele grupo, apenas para alimentar o meu ego, aí existe um grande risco da pessoa entrar no processo de solidão. Porque esse relacionamento, esse comportamento social, a pessoa faz o quê? Ela espera sempre receber alguma coisa, ser bem recebida, e o medo de não ser lembrado, aquela pessoa tem socialmente, naquelas rodinhas dos amigos, o medo ou a preocupação de não ser visto pelos outros ou pela sociedade, o medo de não sair na fotografia, de ser comentado, aquela imagem que a pessoa passa de vendendo saúde ou vendendo a felicidade que ela não tem, que é irreal, isso tudo, essa forma de comportamento social é que leva, às vezes, as pessoas a um estado de amarga solidão e de desprezo por si mesmo. Ela entra num vazio, porque tudo aquilo que ela busca é irreal. Ela transfere uma imagem que não é verdadeira. A vida virtual, a internet, o celular, não temos como deixar de falar, né? Por quê? Porque hoje o celular, nós já vemos que tem o seu lado ótimo, bom, importantíssimo. Porém, já está sendo problemas no trânsito, em graves acidentes, atropelamentos de pessoas distraídas, problemas nas escolas, nos relacionamentos conjugais, nas amizades, no próprio trabalho, pessoas sendo demitidas porque não saem da internet ou fica com mau uso do celular. E com relação à solidão, pode o celular, sim, a internet, isolar uma pessoa de um relacionamento humano direto e muito mais saudável. Muitas pessoas se sentem sozinhas e buscam a internet, né, o próprio celular, para fugir da solidão. E o que acontece é que elas acabam mais sozinhas no final. Ontem mesmo saiu uma pesquisa que 280 milhões de pessoas no mundo já se encontram viciadas, mas viciada como doença no celular. Então nós podemos estar ali conectados com muitas pessoas, mas sozinhos, na verdade. Nós podemos ter 500 amigos nas redes sociais, que está ali nos curtindo, compartilhando o que a gente gosta. Agora, põe na peneira esses 500 amigos. Veja qual desses eles te abraçam, por exemplo. Qual deles chama a sua atenção em algo que você postou? Qual deles te orienta, às vezes?
Qual deles te puxa a orelha? Qual que nos estende a mão numa hora de problema, de aflição? Então, será que desses 500 sobram meia dúzia? Ou 2 ou 1? Nós temos que rever essas questões da internet na nossa vida. Então, falta sim, em decorrência da internet, dessa vida virtual, que está ampliando a cada dia, falta relacionamento verdadeiro entre as pessoas. E isso pode levar a um estado doentio de solidão. Por quê? Porque é no contato direto com as pessoas que se aprende as emoções. Ontem mesmo, eu vou citar aqui de exemplo, à noite, meus 2 filhos que estão aqui foram no meu quarto para dar tchau para mim e para minha esposa. Me deram um abraço, um beijo. Imagina se eles estão no quarto deles, mandam um WhatsApp. Boa noite, pai. Que emoção. Olha a diferença, né, da situação. É muito diferente o contato direto. Nada há de problema de relacionamento via virtual, mas não podemos deixar que seja esse só, né, o meio de se comunicar. Então, nós nunca conhecemos tanta gente como hoje, nessa era digital. Ao mesmo tempo, nós nunca fomos tão carentes de relacionamentos. Quarto fator, o medo. O medo, como que funciona para levar à solidão? É o medo a pessoa tem de ser deixado de segundo plano, a pessoa de não ter para onde ir, os amigos foram, o grupo foi, ela não sabe onde ir, não tem com quem conversar, acaba sendo desconsiderado daquele grupo social. Então, esses fatores fazem com que a pessoa se sinta fracassada. Ninguém me quer, ela fica naquela posição de vítima, e daí ela se atira na solidão, num processo de fuga. Em quinto e último fator, a benfeitora Joana de Ângeles enfatiza que é o sucesso, mas o sucesso, quando a pessoa entende que o sucesso é a fonte de felicidade para a vida dela, quando pensa assim, esse sucesso é um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Então, o sucesso. E o que ela diz para nós? Para a gente observar os campeões de bilheterias, nos shows, na rádio, na televisão, nos cinemas, os astros aí invejados mundialmente, os do esporte, as mulheres, os homens de negócios. Essas pessoas estão sempre cercadas, né, de muitas pessoas, de fanáticos, de pessoas apaixonadas, só que esse fator de estar toda aquela pessoa atrás delas, rodeando, perseguindo, isso não os deixa livres da solidão. E por que não? Porque nessas relações entre esses fãs, essas pessoas famosas, não existe afetividade, não existe amizade sincera. Existe sim um sentimento que é superficial e interesseiro. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa famosa a nível Brasil, um cantor, e ele falou que é assim mesmo. As pessoas o procuram para fazer uma selfie, para isso, para aquilo, mas para mostrar para os outros que eles estiveram com uma pessoa importante. O que está acontecendo com ele, o problema dele, a família dele, não importa. Não há afetividade verdadeira. E a benfeitora vai mais adiante e fala o seguinte: vamos lembrar de quantas pessoas famosas se entregaram aos vícios, ao álcool, aos estimulantes e às drogas. E quantos famosos já se suicidaram, né? Esse ano mesmo. Então, isso comprova que essas pessoas de sucesso, embora vivam nesse mundo de glamour, são pessoas, na verdade, muito tristes e solitárias. Claro que a gente sabe que tem algumas exceções. Essas pessoas sabem e estão conscientes de que o amor com que o cercam é só um apelo de promoção pessoal. É o que as pessoas, a maioria, querem se aproximar de uma pessoa famosa. Então, falando de sucesso, a conquista do sucesso
dessa forma, como busca de felicidade, leva à solidão. E a falta de sucesso que a pessoa não alcançou também pode levar à solidão. E a benfeitora, então, diz o seguinte, que o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Então está aí o esclarecimento da benfeitora, que a pessoa solitária em solidão é aquele que realmente não busca o autoencontro, aquela proposta tão falada aqui no meio espírita, pela doutrina, conheça-te a ti mesmo. Sem dúvida, essa ausência dessa busca é o fator primordial desse estado infeliz. É muito bom a gente, como se diz, conhecer uma pessoa sincera, né? Às vezes, a pessoa sincera, a gente acaba se ofendendo. Mas eu gostei do que aconteceu comigo esses dias. A pessoa foi bem sincera comigo. Eu estava indo para o trabalho com a minha irmã, mais nova, e eu falei para ela assim, Luiz, eu estou preparando uma palestra e você podia me ajudar num negócio. Eu queria... Pesquisa aí alguma piada espírita, porque tem que ser espírita, né? Senão, contar uma piada aqui. Me ajuda para dar uma distraída no pessoal, porque às vezes a palestra está chata, eu tenho 2 dormindo, e a gente descobre se aquele ali está dormindo ou não quando conta piada. E aí, quando eu falei isso, ela começou a dar risada. Risada, e não parava. Eu falei, o que foi? Você está rindo porque você sabe de uma piada? Porque eu nem achamos a piada, você já está rindo? E daí ela foi bem sincera e falou assim, mano, você é muito ruim para contar piada. Você não sabe contar piada. Você tem uma cara de sério e você conta piada com a mesma cara. Você não muda. Então a maioria não entende que aquilo é uma piada ou passa 5 minutos depois que cai a ficha. E daí eu peguei uma gravação do Vaninho, de uma palestra minha, e eu vi que eu fico com a mesma aparência. Então, a sinceridade dela realmente me ajudou. Agora, ela me passou 3 piadinhas. Uma é bem antiga, que a maioria já sabe, talvez as crianças não. Diz assim que o cúmulo da solidão é viver sozinho, escrever uma carta, pôr sobre a mesa e fugir de casa. Essa é a primeira. Diz também que para quebrar a solidão, aquela pessoa que está muito sozinha, chega e dá boa noite para o William Bonner todos os dias, de tão sozinha que está. Agora, a que eu gostei foi essa. Diz que se você está muito sozinho, mas aquela solidão profunda mesmo, ninguém te liga no celular, ninguém te liga no fixo, ninguém te manda um WhatsApp, ninguém toca a campainha, ninguém bate na porta, não bate palma, está naquela coisa sombria mesmo. A saída é simples, é só deixar de pagar as contas. Porque deixando de pagar as contas, o que vai acontecer? O banco vai te ligar, os credores vão bater na sua porta, né? A loja vai te ligar, todo mundo vai te ligar, vai tocar a campainha, o Serasa vai lembrar de você, vai mandar uma cartinha para te incluir por mal pagador, e aí você tem aquela série de contatos que você não tinha antes, e o problema da solidão fica resolvido, então, deixando de pagar suas contas. Mas vamos voltar para as coisas sérias. Lembrar que a nossa vida moderna... Eu melhorei, Vani, eu continuei muito cara dele. Minha filha fala, pai, você tem que rir, mas não... Vou fazer uma cirurgia aqui, deixar a boca puxada. A vida moderna nos impõe um ritmo, então, muito estressante, né? Todo mundo sabe e vive isso. A gente anda muito agitado, corre para cima, muito ansioso, é tumulto para todo lado, correria. E no meio disso tem algumas distrações, né? Que desvia a gente do nosso objetivo primordial aqui da existência física. Então, é possível vencer a solidão? Eu vou mostrar que é.
Um exemplo está aqui, Nelson Mandela. Nelson Mandela soube suportar a solidão e nem deixar que tomasse conta dele. Ele permaneceu 27 anos preso numa cela de 8 metros quadrados e saiu dali equilibrado, com harmonia, para ser eleito presidente da África do Sul e, além disso, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, é possível, sim. Também destaco Maria de Magdala. Maria de Magdala, não trouxe a imagem aqui, mas era uma mulher bela, sedutora, jovem, tinha uma residência luxuosa, possuía tudo que a ambição podia cobiçar, só que ela vivia um mundo vazio, íntimo, vivia uma solidão amarga e muito atormentada. Até que um dia ela encontrou o Mestre Jesus e aquelas as noites muito longas e tristes dela passaram a ser iluminadas quando ela passou então a se conscientizar e viver a mensagem de Jesus. Nela ocorreu a transformação moral e ela então diluiu aquela solidão profunda. E a solidão tem um outro aspecto. Ela não é só negativa, ela tem um lado positivo. E nós precisamos muitas vezes buscar a solidão, né? Parece uma coisa estranha, mas não. Nós precisamos sim buscar a solidão em alguns momentos da nossa vida. E por que essa imagem? A solidão do deserto. Porque no tempo de Cristo se buscava o deserto, né? Mas hoje nós não temos aí o deserto para sair e se aquietar um pouco, né? Então a proposta é o seguinte, que o deserto, ele simbolicamente pode ser comparado hoje a um lugar ideal para a meditação profunda, onde a pessoa então vai mergulhar na busca do significado da vida, na busca daquelas respostas que a gente ainda não tem, sobre todos os fatores da nossa vida, família, sofrimento, o que for. Buscar resposta para prosseguir na vida, né, firme, sem desânimo. Então, a gente tem que buscar o deserto, algumas vezes. E lembrar que o apóstolo João, ele, naquela época, buscou a solidão do deserto. Para quê? Ele foi ao deserto para se impregnar da mensagem da Boa Nova, e lá ele adquiriu resistência física e moral. Também Saulo de Tarso fez o mesmo. Ele seguiu ao deserto, onde ele reflexionou por 3 longos anos. Ficou 3 anos lá, no deserto, também se renovando, buscando forças morais para a luta que ele ia travar na divulgação do Evangelho de Cristo. O próprio Cristo, né, nosso incomparável Mestre, também permaneceu no deserto 40 dias e 40 noites em jejum e em comunhão com Deus. E todas as vezes que Jesus atendia aquele povo sofrido, todas as vezes, ele fazia o quê? Depois, ele buscava a solidão do deserto, para quê? Para se refazer e para impregnar-se de Deus. Então, quando, diz a benfeitora, quando te sentires, porém, na encruzilhada dos conflitos e das angústias, sem saber como proceder, busca o deserto, busca aquele momento de solidão, e no silêncio, Jesus se te acercará, orientando-te com segurança. Olha a importância da gente buscar ter o nosso deserto na vida. E ela diz também, na solidão, o ser retempera o ânimo, identifica-se com a atividade de libertação, descobre quão transitória é a sua marcha orgânica, adquirindo lucidez para compreender todos os acontecimentos, especialmente aqueles que causam dor e aflição. Então, olha a importância da gente buscar a solidão, porque
é na solidão, naquele momento de meditação interior, que é importante para cada um de nós. Você buscar entender, compreender a vida, o significado dela, principalmente aqui, aqueles momentos que causam dor e aflição. Porque aí, compreendendo o que só se permite nesses momentos de reflexão, compreendendo, aí vem a força, o ânimo para a superação, e aí o espírito cresce. Então, às vezes, estamos aí com uma doença grave, né? Meio confuso em alguma situação, estamos inseguros. O que fazer? Busque o seu deserto, o seu momento de silêncio, porque o silêncio, ele é muito saudável, e ele deve então ser buscado por todo aquele que necessita de paz. Você quer paz? Vá no seu cantinho do deserto. Quem está na luta para vencer as suas tendências negativas, todos nós temos. A melhor receita é buscarmos o silêncio do deserto. Quem está ansioso para fazer o autoencontro, essa proposta do conhecer a ti mesmo, para se aproximar mais do caminho certo que Jesus nos deixou, busque a solidão do deserto. Essa é a recomendação da benfeitora. Então, se você quer se abastecer de novas energias, se refazer, busque a meditação. E dê a você, então, algum tempo nesse deserto íntimo. Também nos auxilia muito a prece. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a felicidade que a prece proporciona. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Então, toda vez que a gente buscar esse momento, né, a prece é o mecanismo. E pode ter certeza que nunca nós estamos sozinhos. Também do livro Rumos Libertadores, da benfeitora Joana. Quando Jesus atingiu o clímax das dores, viu-se em abandono por parte dos amigos, assolado por profundas agonias e irreversíveis padecimentos, mas, na sua solidão, Deus estava com ele. E desde então tornou-se, por isso mesmo, o símbolo perfeito do triunfador real sobre as vicissitudes terrenas. Né? Nem precisa comentários, né, Vani? Jesus, sem dúvida, é o psicoterapeuta por excelência, né? E ele nos ensinou a receita para todos os males da vida, para a solidão, para a depressão, para o que for, para qualquer mal. E ele nos deixou aquele ensino: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, nós estamos num grande processo de saúde física, emocional e espiritual. Só que quando fala amar a Deus e amar ao próximo, é também necessário entender que isso é um convite também para cada um a amar-se também, a conhecer-se também e a valorizar-se também. Quando se tem esse entendimento e essa proposta, quando a gente se valoriza, se conhece e se ama, a gente dilui qualquer sentimento de solidão. E tem mais alternativas ainda para fugir da solidão. Resolvendo-se, quando a pessoa resolve, por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia, porque a solidão é uma hora vazia que se fica parado, né? Contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno,
em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. Quem está na solidão está sozinho. Qual a proposta aqui? Vá buscar um companheiro. O companheiro é a caridade. E para a caridade não precisa andar 50 metros. Nós temos, aonde quiser, trabalhar com idosos, enfermos, dentro da família, no trabalho, aonde quiser. Uma grande receita. Tanto é que a benfeitora diz: o homem solidário, jamais se encontra solitário. E Bezerra de Menezes também, numa mensagem agora de 2015, de agosto: na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Está claro o que fazer, né? Também da benfeitora, a fé no futuro, a luta por conseguir paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante, onde quer que esteja. Então, esse trabalho, dessa busca, que ela tem que ser diária na nossa vida, da busca da paz íntima, né? E a fé no futuro, a certeza da imortalidade da alma, é também grandes recursos para deixarmos de ser egoístas e ambiciosos e nos afastarmos desse sentimento da solidão. Que encerramos o assunto agora. Passamos agora a falar sobre o anjo da guarda. E a primeira pergunta que faço é: como anda a sua relação, só que diária, não é anual ou mensal, como anda a sua relação diária com o seu anjo da guarda? Que cada um pense e reflita. Porque o que nos motiva a falar aqui sobre o anjo da guarda é o alto índice de incredulidade. Incredulidade naquele que está ao nosso lado, nesse amigo superior, inseparável e de vital importância ao nosso progresso. Não é nas outras religiões só. No próprio meio espírita, ainda há muita incredulidade ou pouca relação também na questão anjo da guarda. E é um assunto relevante? Se não fosse relevante, eu pergunto por que Allan Kardec formulou aos espíritos superiores 33 questões somente sobre o anjo da guarda. Quem quiser, está lá no Livro dos Espíritos. Da questão, acho que eu anotei aqui, 489 a 521. Tem 33 perguntas, dado a sua importância. Além disso, espíritos também superiores, como Emmanuel, Joana de Ângeles, Santo Agostinho, nos enviam constantemente mensagens valiosas para nos conscientizar do anjo da guarda. Então, vamos lá falar um pouco dele. Anjo da guarda tem uma missão. Só um esclarecimento que eu pulei aqui. Que o anjo da guarda, ele é uma denominação que se dá no meio espírita e nos protestantes, nos católicos, eles também falam da manifestação do Espírito Santo. Na verdade, é a mesma coisa, né? Então, o anjo da guarda é o nosso espírito protetor, que pertence a uma ordem elevada, classe superior, sem dúvida, está ligado a cada um de nós de forma particular. Cada um de nós tem seu anjo da guarda e está ali para nos proteger desde o nascimento até a nossa morte e pode prosseguir ainda por várias existências. Como missão, eu vi que a missão do anjo da guarda não é fácil. Ela é muito difícil, é uma missão muito árdua. Por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos diz que a missão dele
é de como um pai com relação aos filhos, a de guiar, primeira missão, a de guiar o seu protegido para a senda do bem. É difícil. Segundo, auxiliá-lo com seus conselhos. Terceira, consolá-lo nas suas aflições. E ainda, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Imagina que anjo, que amigo que a gente tem do nosso lado. Quanto se propõe a fazer tudo isso? Nos levar para o bem, nos dar conselhos, consolar nas aflições e levantar nas aflições da vida o nosso ânimo. Essa é a grande missão, por isso que eu digo que ela é muito difícil para ele. E será que a gente está atento, em sintonia com ele, para receber esses conselhos, que é a missão dele, essas ideias, essa boa energia que ele quer nos passar todos os dias? Então, quem quer escutar o seu anjo da guarda precisa fazer o quê? Precisa fazer aquilo que eu falei antes, buscar o momento da solidão, um momento do silêncio, e além de buscar o silêncio, desejar ouvi-lo, porque se assim fazer, ele vai inspirar você. Ele se obriga a velar pelo encarnado? Sim. Depois que ele aceitou ser seu anjo da guarda, ele está obrigado a zelar e a cumprir aquele compromisso até o final. Só que essa assistência, para alguns anjos, é um prazer, para outros é uma missão e para outros é um dever. Depende do comportamento de cada um, né? Dá para nós facilitar um pouco, né? Nunca abandona, ele nunca abandona. Porém, o nosso amigo protetor, ele pode se afastar momentaneamente, né? Quando ele vem e dá conselho, te orienta, e você não está nem aí com isso, ele acaba se afastando, né? Só que ele sempre retornará quando o chamarmos. E a gente tem que estar ciente de que nós vamos precisar dele a vida toda. Não é só na hora da morte, cadê meu anjo, né? Daquele desespero. Ele nunca bloqueia o livre-arbítrio do protegido. Isso é fundamental. É que a ação do anjo é sempre oculta, né? Ele não vem aqui falar, o Marco, vira para cá, vira para lá, vai para cá, volta para trás. É oculta por quê? É oculta para que não bloqueie o nosso livre-arbítrio. E quando eu não vejo quem está me amparando, o que ocorre? Eu passo a confiar nas minhas próprias forças, então eu acabo me desenvolvendo. Então é preciso que seja oculta mesmo, porque você recebe inspiração e toma sua decisão e faz. E aí você aprende, você progride. Qual o nome dele, né? Podemos até querer saber e conseguir, podemos, mas isso é de menos importância. Você pode dar o nome que quiser, como foi lido aqui, né? Ele vai ajudar da mesma forma, né? Ou só não podemos abusar, né? Dar um nome meio... por exemplo, chamar-se, vou dar o meu nome do meu amigo corintiano. E vai ser difícil para ele me atender, né? Tem que ser um nome, meu anjo da guarda. Agora, falou corintiano, mesmo com o nível superior dele, eu acredito que vai ser difícil. É só uma brincadeirinha com meu pai, porque ele é corintiano, né? Mas ele já está com a taça na mão, então está tranquilo. Mas o que importa em relação ao nome do anjo da guarda? Importa que depois da morte nós vamos conhecê-lo e vamos saber o nome dele, e certamente já o conhecemos, porque nós nos programamos antes do nascimento. Às vezes sonhamos com ele. Ele ofere algum lucro com a sua missão? Será que o anjo da guarda ganha alguma coisa? Qual que é o lucro que ele ganha? E ele só vai lucrar se ele conseguir trazer o seu protegido para o bom caminho. Se ele conseguir cumprir a missão, que é fazer com que cada um de nós ande no bom caminho, e isso vai ser um grande mérito para ele, e vai ser levado em conta, está lá no Livro dos Espíritos, em conta para o seu progresso, e também para a própria felicidade dele. Então, olha a responsabilidade que nós temos, da forma que a gente estiver agindo e permitindo que ele cumpra a missão,
em gratidão a Ele. É o mínimo que a gente cabe fazer, para proporcionar a Ele felicidade, né? E Ele também ajudar Ele no seu progresso. O Livro dos Espíritos também nos esclarece que cada cidade, além de cada um de nós termos o nosso anjo individual e particular, cada cidade também tem o seu anjo da guarda. Cada nação, como a do Brasil, o anjo superior é o anjo Ismael, né? Então, cada nação do mundo tem seu espírito superior protetor e especial. Assim como para cada segmento da nossa sociedade. Por exemplo, na arte, na ciência, na medicina, nos setores industriais, cada área é considerada uma individualidade coletiva. E cada setor desses precisa caminhar ao progresso. Então, Deus, por misericórdia, também nos dá um anjo superior para cada um desses segmentos, para que eles recebam uma direção superior e caminhem, então, ao progresso. Tem uma passagem interessante do anjo da guarda, que Emmanuel comenta, diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Emmanuel diz que quem estava na prisão, encarcerado, era Pedro. Então Pedro estava preso e o anjo da guarda vem e o liberta. Além de o libertar, vai com ele, atravessa a rua, atravessa toda a prisão, vai até o meio da rua e daí se afasta. Por que se afasta? Ele agiu assim, o anjo da guarda, para não desvalorizar as iniciativas de Pedro. Por merecimento, ele foi liberto daquela prisão. Mas depois de liberto, ele tinha que caminhar sozinho. O anjo deixou ele sozinho para que ele usasse da sua independência, da sua vontade, do seu próprio livre-arbítrio. Então o anjo não está aqui para fazer por nós, sim para nos auxiliar, né, e não solucionar os nossos problemas, como fez aqui para Pedro. Eu também queria compartilhar com vocês duas experiências pessoais com o meu anjo da guarda. Né, todos nós temos, mas o que aconteceu comigo? Muitos anos atrás, eu fui com meus pais para Uberaba, no Chico Xavier, na busca de mensagens do meu irmão, de 15 anos, que havia desencarnado. E numa dessas viagens, não sei se minha mãe e meu pai lembram, a gente foi para Araguari, num médium que prescrevia remédio. E a mãe me levou lá, e chegou minha vez de ser atendida, num salão como esse, cheio de gente. E chegou minha vez, o médium falou: diga, meu filho, qual é o problema? Eu falei: meu problema é bronquite. Eu nasci com bronquite, graças a Deus, porque eu não fumo, não bebo e tal. Não, fala a verdade, qual que é o teu problema? Eu falei: bronquite. Ele olhou para mim: fala a verdade para mim. É bronquite. Eu falei: não é. Eu falei: é. Ele falou: não é. Eu falei: é. Até que ele falou: meu filho, o seu anjo da guarda está aí do seu lado, dizendo para mim que o seu problema é blá, 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 blá. Eu falei: o senhor pode falar baixo? É esse mesmo. Não, mas fala baixo, não estava cheio de gente em volta. Eu falei: não, é esse mesmo. Ele falou: não, fica tranquilo, me prescreveu uma homeopatiazinha lá e está resolvido. Então, era aquele meu problema. Vocês querem saber qual que é? Eu não vou contar, porque só eu e meu anjo da guarda sabe. Nem minha esposa sabe, mas o importante é que está resolvido. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive, que me chamou muita atenção para aquele meu amigo que estava ali do lado. E a segunda foi na pomada Vovô Pedro, que era feita aqui em Cascavel. Participei várias vezes da pomada, e eram em torno de 150 pessoas, e vinha de todo o país, de Brasília, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo Mato Grosso, Curitiba, um monte de gente para cá. 30% era de Cascavel, o resto era de fora.
E cada um num setor. Eu tinha um setor, até uma sala pequena, e eu estava lá trabalhando com a minha equipe, e lá 13h vem um senhor lá e fala assim: viu, eu preciso falar com você. Tem um recado para te dar. Ele me chamou assim perto da parede e falou assim: teu anjo da guarda está aqui pedindo para lhe dar um recado. E eu falei: sim, pode falar. Ele falou: você tem um trabalho num bairro, só falou assim, que é o NAFA, que muitos aqui conhecem. Eu estava começando a ir no NAFA. Ele falou: você não tem um trabalho aí num bairro? Eu falei: tenho. Ele falou: então, o seu anjo da guarda está aqui dizendo para você nunca abandonar esse trabalho. Falou assim, e eu entendi na hora o recado. E quando eu fui sair, ele falou assim: viu, você não tem curiosidade do seu anjo da guarda? Eu falei: claro que tenho. Ele falou: então, ele está aí, ele veste uma roupa assim, assado, ele já reencarnou no Brasil, ele tem uma veste indiana, e me deu alguns detalhes até onde ele podia me falar. Então, essas experiências me tornaram convictos da presença dele, né, no dia a dia da nossa vida, e a gente vem, então, cada vez mais aproximando-se, melhorando essa relação. E para finalizar, Santo Agostinho diz o seguinte sobre o anjo da guarda: que os anjos da guarda são amigos mais firmes, olha bem, mais firmes e devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair na terra. Mais do que todos que estão aqui na terra. Onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão e na solidão. Eu falei que tinha toda correlação com a solidão. Nada vos separa deste amigo, a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Aqui diz: a vossa alma sente. E eu também quero dizer que eu tenho certeza absoluta mesmo, que meu anjo da guarda está aqui comigo. Eu não o vejo, mas eu o sinto, ele me dando apoio aqui nessa tarefa simples, mas ele me auxilia, me mandando energias de equilíbrio, inspiração. E para todos nós é assim. Nós temos que ter essa convicção, porque será muito melhor. Diz aqui, se conhecesses melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Procurai estar sempre em relação com ele. Então, finalizando, nos cabe uma eterna gratidão ao nosso amigo, ao nosso anjo da guarda. Nós precisamos fortalecer diariamente os nossos laços emocionais, os nossos laços mentais com esse amigo superior e inseparável. Através do quê? Através do nosso pensamento, através da oração. E esse amigo, esse anjo amigo, sempre está nos sugerindo o que é bom ânimo e também equilíbrio. E com a ajuda dele, nossas provações serão muito mais curtas e suportáveis também. E a nossa existência será certamente mais feliz com essa união. Então, entre cada um de nós, vamos pensar nisso, entre cada um de nós e Jesus, existe o anjo da guarda. E esse anjo quer o quê? Nos conduzir até Jesus. E o Mestre Jesus, por sua vez, ele vai nos conduzir ao Pai amoroso. Muito grato pela atenção de todos. Eu estou deixando uma frase aqui, que é a frase de Bezerra de Menezes. Quando ele não tinha mais nada para dar para uma pessoa, ele falou: eu pelo menos dou um abraço de saúde e paz. Então eu também deixo um abraço para todos. Alguns minutos a mais, falamos deste anjo da guarda, que o Senhor a todos nós, a cada um de nós nos deu, como disse há pouco o expositor, meu filho.
E também quero dizer que a misericórdia divina, tão grandiosa seu amor por nós todos, que dentro do campo evolutivo nos destinou a ser anjos. E então, para complementar esta explicação tão maravilhosa que eu adoro sobre o anjo da guarda, porque também confio, tenho muitos testemunhos deles, da obra Para Sempre, Euríclides Formiga e João Cabete, que são obras psicografadas. Ele vai falar sobre o anjo que há dentro de nós, o anjo que somos. Além, então, temos esse anjo que Deus nos destinou a nos conduzir até que nós alcancemos tudo isso. Dentro de ti mora um anjo feito de luz, que anseia por libertar-se dos braços da humana cruz, que sonha ascender aos céus, volitando no infinito, ao fim do exílio terrestre, onde desfere o seu grito. Um anjo que se debate na cruz de imensa saudade dos afetos que ficaram no país da eternidade, que aos poucos se aperfeiçoa no cadinho esfogueante das provações que faceia nas dores de todo instante, que se burila ao cinzel das grandes tribulações, que suporta neste mundo amargas desilusões. Um anjo que se levanta da lama em que se encarcera, qual lírio preso no charco, florindo na primavera, que carrega dentro em si o amor e a sabedoria, por asas da perfeição que almeja alcançar um dia. Um anjo que toma forma cada nova encarnação e a longo tempo se encontra em sublime gestação. Dentro de nós mora um anjo feito de luz, Prometeu acorrentado, ele, o mestre amado, dos braços da humana cruz. Obrigada.